Olá, colegas. Já já vamos começar então aí a conversar sobre o Pilates, um assunto que nós estamos sendo muito aqui em Minas questionado sobre a repercussão do parecer que, apesar de ser de 19 de novembro, um parecer interno do Conselho Federal de Enfermagem, ganhou as mídias sociais e o seio, né, da classe profissional, tanto dos enfermeiros quanto dos fisioterapeutas, na noite de ontem e o dia todo de hoje. Então, espero que a gente possa, nessa live, contribuir um pouco para elucidar todos vocês, tá? Vamos só aguardar um pouquinho aí, o pessoal está chegando, está entrando na live, né? E já já a Gláucia Adriana entra com a gente, a doutora Gláucia, e aí a gente começa esse bate-papo com vocês, para a gente tentar aparar algumas arestas, atenuar algumas dúvidas dentro do possível. Olá, Gláucia, tudo bem? E aí, Anderson, como você tá? Graças a Deus, tudo jóia. Vamos Tudo tentar jóia? atenuar um pouco aí as inquietações acerca do Pilates? Vamos, conta comigo. A gente precisa, né? Legal. Acho que desde quando o conflito regulamentou o Pilates, dividem muito opiniões aí entre os profissionais, né? É, inclusive acerca de privatividade ou não do uso do Uhum. método, né? E eu acho que a gente ainda nem conseguiu superar isso e agora uma especulação aí sobre a possibilidade de um terceiro profissional vir a ser normatizado, no caso o enfermeiro, uma vez que a gente já tem a normatização do Conselho Federal de Fisioterapia, através da Uhum. resolução COFITO 386, né, que Sim. regulamenta o uso do método Pilates como um recurso mecano e cinesioterapêutico para o fisioterapeuta, com indicação, né, na clínica do fisioterapeuta, seja ela preventiva, promotora de saúde e também da recuperação de saúde, e do educador físico, né, do profissional de educação física como fitness. Uhum. E agora nós tivemos, no dia 19 de novembro, um parecer, né, de um conjunto ali de dois coréns, São Paulo e Espírito Santo, mais endossados pelo Conselho Federal de Enfermagem, dispondo sobre como não há proibição e como é um recurso de todo mundo, como Joseph Pilates não era nem fisioterapeuta, nem educador físico, como se, não havendo proibição, eles pudessem fazer. Então, até antes da gente entrar na parte técnica do Pilates, né, Sim, doutor, sim. eu queria só, Entra você, doutor. assim, fazer um preâmbulo aqui para que as pessoas que estão nos acompanhando possam, que a gente possa alinhar o entendimento inicial sob o ponto de vista até normativo, jurídico, legislativo, né, da técnica Uhum. legislativa, do que como uma técnica, um método, um recurso, ele é incorporado no fazer de uma profissão, Como é que né? isso funciona? Exatamente. As profissões no Brasil, elas são regulamentadas por lei federal. E cada profissão, ao ser regulamentada, ela tem uma finalidade de atuação. No Brasil não tem, né, não há por que existirem mais de uma profissão com a mesma finalidade. Então, o que importa não é a técnica, o método ou o recurso, mas a finalidade a que se destina. Que você está E aí usando? vem uma lei criando conselhos federais para aquelas profissões regulamentadas das quais a União entende que precisa, né? Então, só o Executivo, o governo federal, pode criar um Conselho Federal para ele normatizar e não autorregulamentar. Existe uma diferença muito grande aí que às vezes as pessoas não entendem e não querem entender às vezes. Existe, É bem por aí. existe uma lei federal que cria a profissão. E o Conselho Federal ele vem para criar um controle ético-social Dentro dessa profissão. dentro da profissão, dentro Uhum. da finalidade de atuação Uhum. que foi estipulada pela lei federal. E aí, quando surgem as técnicas e métodos que não são privativos realmente de ninguém, não tem patente de técnica Uhum. no Brasil, o que os conselhos federais podem fazer, às vezes eles exorbitam a função dele, é quando as resoluções são impugnadas no Poder Judiciário. O que os conselhos federais podem fazer e devem fazer, né, na administração pública, poder e dever fazer, o que eles fazem é analisar
as demandas sociais, as necessidades de saúde da população, identificar se aquele recurso, aquela abordagem, aquele conceito, aquele método, aquela técnica tem evidência científica, e se a evidência científica coaduna, corrobora, tem a mesma finalidade no resultado da utilização daquela técnica com a finalidade da profissão. E aí ele cria uma norma para dar amparo, para dar segurança ao profissional sob o ponto de vista de perícia, dizer que aquele profissional tem um amparo normativo para fazer. Então, assim, aí eu acho que eu até quero saber, né? O COFITO lá atrás entendeu que as evidências científicas do Pilates estão dentro da finalidade de atuação do profissional. Sem e aí, dúvida. até para a gente caminhar com isso, né? Eu queria que você falasse um pouco dos princípios do Pilates e o que ele realmente traz de efeito. Porque a gente não está aqui querendo dizer, não, esse profissional pode ou não pode. Sim, O papel do conselho cercar ele não pode fazer com a finalidade que não é dele, que é nossa. Que aí sim é um exercício nosso. E aí sim, o entendimento é de privatividade, sim. Né? Fazer aquilo com a nossa privatividade é exercício legal da nossa profissão. Esse é o entendimento, geralmente, que se tem no mundo jurídico. Eu concordo com você. Eu acho que qualquer pessoa que não tem, qualquer profissional, na verdade, que não tem o mínimo da grade curricular exigida para trabalhar com movimento, com o corpo humano, não está apto a trabalhar com Pilates. Essa é a minha opinião. E o método, ele está pronto para ser usado como ferramenta de reabilitação. Eu, como fisioterapeuta, em primeiro lugar, eu sou fisioterapeuta, eu não sou instrutora de Pilates. Então, a minha profissão vem em primeiro lugar. Eu utilizo o método Pilates como uma das ferramentas para reabilitação e o método está pronto para isso. Se você olhar na história, está se justificando muito a história de a Clara era enfermeira, o Joseph era enfermeiro, isso não tem absolutamente nada a ver. Isso, vamos lá, mesmo que tivesse, eles Quem criou não a eram. fisioterapia não era fisioterapeuta? Já Pois é. imaginou isso? E olha bem, veja bem, e mesmo que se isso tivesse algum parâmetro legal, isso é mais um dos mitos que cercam a história do método. Nenhum dos dois eram enfermeiros, nenhum dos dois tinham uma profissão, né? Na verdade, um curso superior, mas eles não atuavam. Gente, era outro mundo, a gente está falando de Nova York, anos 30, 40, 50, não dá para a gente comparar com o que a gente tem de lei e segurança hoje, né? Então, o Pilates, ele trabalha não só em cima de dor crônica, a gente tem evidência para dor crônica, para lombalgia, para problemas no ombro, a gente tem evidências fortes hoje, estudos randomizados fortes em cima do método. No mundo inteiro, a atuação do fisioterapeuta é clara. Eu vou fazer aí uma observação que eu acho que também a gente tem que se colocar no nosso lugar. Usar o método com a finalidade, como você falou, para a nossa profissão. Né? E aí você fala da terminologia. Nós aqui no Crefito 4, né, em Minas Gerais, a gente vem trabalhando essa questão já há um bom tempo. Olha, não se apresente como um instrutor de Pilates, você é fisioterapeuta. Você Exato. não dá aula de Pilates, você faz uma intervenção fisioterapêutica com o método Pilates, você, né, faz um Pilates com olhar clínico. E não só na reabilitação. Né? Você pode fazer promoção de saúde, prevenção, com o uso do método Pilates. Só que o diferencial está no diagnóstico fisioterapêutico. Você faz uma avaliação fisioterapêutica para, dentro dos conhecimentos dos princípios do método, fazer a melhor escolha terapêutica, seja ela preventiva, promotora de saúde ou recuperadora. A gente pode utilizar o Pilates no pré, no pós-cirúrgico. Eu utilizo o Pilates como eu estaria utilizando a minha cinésio, né? Como se eu estivesse num ginásio lá utilizando a minha cinésio. Hoje eu faço com o meu Pilates. Então é importante a gente saber essa diferença. Eu acredito, como você, que não é esse o papel da gente estar falando, quem só pode trabalhar com Pilates é fulano e ciclano, isso eu deixo para lá. Eu sei que dentro da minha profissão o Pilates se encaixa perfeitamente e até hoje foi uma das melhores ferramentas que eu encontrei. Não é a única que eu uso. A minha avaliação, como você falou, é a avaliação que eu tenho de fisioterapia. E o Pilates ele é só mais um recurso dentro do arsenal terapêutico. Claro, claro. Pode estar indicando só ele naquele tratamento específico, mas pode estar lançando mão de outros recursos. Sem dúvida nenhuma. Assim, até porque a fisioterapia é uma profissão tão bacana, tem tanta coisa para a gente fazer, tanto mercado. Se eu me fechar
Não tem sentido, então, eu ter ido para uma faculdade de fisioterapia, sendo que eu tenho tanto recurso à minha mão. A gente tem que utilizar o que aquela pessoa que está ali na frente precisa. Eu vou te dar um exemplo que 19 anos atrás, quando eu comecei com Pilates aqui, a primeira coisa que aconteceu foi eu ser fiscalizada por um outro conselho, né? Um outro conselho que falava, e o cara simplesmente perguntou para mim, um fiscal bacana, mas ele perguntou para mim, você está trabalhando com alongamento? Aí eu falei, sim. Com fortalecimento também, me disseram? Aí eu, sim. Aí ele, então, é o seguinte, esse negócio que você está trabalhando aí, Pilates, te denunciaram, porque você não pode trabalhar com isso. E eu estava com o meu caderninho, eu lembro do conselho, com as diretrizes, eu só entreguei para ele e falei, olha aqui, isso que você me perguntou está aqui dentro. Então, você... Hoje existe na justiça uma decisão, inclusive, que impede os CREFs, né, os Conselhos de Educação Física, de fiscalizar o fisioterapeuta, Sim. desde que o fisioterapeuta esteja como fisioterapeuta. Ele pode dar o nome que for naquele espaço dele, estúdio, setting, clínica, o que for. Mas ele estando registrado como fisioterapeuta, o espaço, né, aquele setting terapêutico, né, se for um CNPJ como uma empresa de fisioterapia, ele tendo prontuário desses pacientes, seja atendimento em grupo ou individual, ele precisa de estar tá claro e evidente que ele utiliza como um recurso. Algumas pessoas estão comentando aí na live Aham. a respeito do conhecimento do enfermeiro. Se este fosse só o problema, não tem na matriz curricular, ele não tem esse conhecimento de biomecânica, cinesioterapia, cinesiologia, Uhum. tá, isso seria simples, é só uma questão dentro da própria instituição de ensino, reformula o projeto pedagógico e Exato. inclui. A questão Exato. não é essa, a apropriação do saber, né, ela é até muito importante. Quanto mais amplo for o nosso conhecimento, né, maior fica o nosso olhar, mais amplo, mais global, mais humanista, Uhum. e melhor você vai conseguir fazer tanto a indicação terapêutica quanto a referência contra a referência Sim. desse paciente, cliente seu. A questão é que existe o princípio da legalidade, onde o profissional ele não pode utilizar o método com a finalidade de outra profissão. Né? Exatamente. Geralmente eu faço uma brincadeira quando estou com os fisioterapeutas, alunos, né? Principalmente na graduação, eu falo assim, gente, a gente pode usar um bisturi? Aí o pessoal fala assim, não, eu falei assim, não pode, pode para abrir uma carta, para cortar alguma coisa. Então, o que importa é a finalidade que você está destinando. Então, Exatamente. quando eu te perguntei, né, das evidências, ok, a gente tem, ainda são poucas, mas tem evidências de alto impacto do Pilates, né, de Tem evidência muito mas boa. principalmente o que a gente tem que ver é o seguinte, ok, o que esses estudos nos mostram sobre o resultado? O resultado que o Pilates atinge dentro ali da estabilização central, do controle motor, fortalecimento, ganho de magnitude, força, de potência, Sim, de coordenação, equilíbrio, propriocepção, coordenação. tudo, né? Isso é a essência da finalidade, do objetivo da capacidade física, da funcionalidade, que um ato privativo, inclusive, do fisioterapeuta. Uhum. Como ele também pode ser o educador físico, quando usa nas práticas de Claro. atividades físicas, ok, ele usa lá com objetivo fitness. Resta saber o seguinte, eu particularmente, você que trabalha na área, né, eu te pergunto também, mas eu particularmente desconheço evidência, algum estudo, e aí quando eu falo de estudo, sem nenhum preconceito, eu não estou falando de Claro. TCC, monografia, publicado Uhum. em revistas sem impacto. Conheço um estudo né, de evidência científica mesmo, um estudos igual você falou, sistemáticas, Uhum. ensaios clínicos, mostrando efeito na finalidade de atuação da qual a lei federal regulamentou a profissão de enfermeiro, que é para o cuidado, né, que é a questão toda ali Cuidados paliativos, ou do, cuidado do dentro do cuidar, ambiente né? hospitalar. Exatamente. É uma discussão interessante, porque, na verdade, a gente está vivendo o auge, né, dessa falta de informação e, É, enfim, eu acho que o principal é que a gente tem que deixar que o pessoal entenda de uma vez por todas, inclusive para ter cautela, porque eu acho que a própria classe
fisioterapêuticas, né? A comunidade fisioterapêutica está propagando e propalando um equívoco de interpretação do que é o parecer do COFEM, é que não há ainda nenhum ato normativo do COFEM amparando o enfermeiro. Uhum. O que tem é um parecer que a gente chama de intracorpore, né, que é um parecer interno, apesar de que é lógico, é um sinal de alerta muito grande, porque já está demonstrado claramente a intenção e o entendimento do Conselho Federal de Enfermagem de que não há óbice para a atuação do enfermeiro. Né? Dizer que o COFITO e o CONFEF regulamentaram por resolução e por isso eles também podem, aí volta no que eu falei antes. Um Conselho Federal não pode exorbitar a sua função, a sua competência legislativa, normativa, quando ele extrapola a finalidade de atuação que foi regulamentada na lei federal quando criou-se a profissão no Brasil como nível superior e definiu a finalidade. Então, o que se tem hoje é um parecer, né? É importante que a gente fique atento e, principalmente, denuncie nos departamentos de fiscalização dos conselhos regionais de fisioterapia, eventualmente, fisioterapeutas que estejam ensinando o método para outros profissionais, sejam eles quais for, sejam profissionais de educação física, seja enfermeiro, porque o nosso Código de Ética proíbe exatamente porque o nosso olhar sobre aquele recurso, sobre aquela técnica, ele é fisioterapêutico. A gente, ao utilizar aquele método, a gente imbui, né, implementa ali todo o raciocínio clínico do fisioterapeuta. Então, o diagnóstico é fisioterapêutico e a prescrição clínica, né, dos exercícios, independente dos princípios, é fisioterapêutico. Né? Então, assim, o fato de que quem inventou o método não era fisioterapeuta, ok. Quem inventou e quem elaborou e quem criou um ventilador mecânico não é fisioterapeuta e nem por isso ele está lá na UTI ventilando. Na verdade, o Joseph nem profissão tinha, né? Ele era um autodidata que tinha o pai como um treinador de ginásio de crianças e ele acompanhou o pai, ele era um ávido desportista, ele lutava boxe, ele queria criar alguma coisa que ajudasse os boxeadores. Quando ele vai montar o primeiro estúdio em Nova York, ele calha de montar num prédio que todos os bailarinos mais famosos da cidade aparecem para reabilitar com ele. E aí eu vou abrir um parênteses. Esse pessoal acabou voltando para o palco por causa do método. Então aí você vê a vertente, peraí, veio aquela coisa de já se utilizava o método de certa forma para reabilitar. Ah, mas então se o Joseph não tinha profissão e fazia isso, então vamos lá, voltar de novo, 1926, 1930, 40. Estamos falando de outro país, de outras leis. Hoje, lá fora do Brasil, eu dou curso para gente que não tem curso de superior nenhum, mas a responsabilidade individual ali dentro é outra, o medo do processo, o processo de você encravar a unha de alguém funciona, você vai ser processado, então ninguém se mete. Eu estou cansada, eu estou cansada de ter amigas que são de outras áreas e trabalham com pilates lá fora, e elas falam, Glaucia, a pessoa tem dor, ela tem isso, elas nem botam a mão. Estou encaminhando para o fisioterapeuta que trabalha com pilates. Isso é muito claro, mesmo sem ter todas as leis que a gente tem aqui. Então, muita gente joga isso na minha cara. Ah, mas Glaucia, lá fora todo mundo pode. Pode, porque existe uma responsabilidade individual que aqui a gente não tem. Aqui está todo mundo entrando na profissão de todo mundo. Entendeu? Sim. E se não for o conselho, se não for os conselhos, a gente se perde. Isso primeiro, perde um pouco a identidade profissional. Uhum. Segundo, que existe uma máxima jurídica que a gente tem que ter muito cuidado com ela. Existe uma máxima jurídica que está sendo também difundida no meio aí, do senso comum, que é assim, ó, o que a lei não proíbe ou restringe, você pode fazer. Ok, isso é verdade. Desde que o que você está fazendo não tenha proibição, não seja o exercício de uma profissão regulamentada. Existe o artigo 43 da Lei de Contravenção Penal diz que exercer uma atividade sem habilitação de fazer é um crime, uma contravenção penal. Então, assim,
você tem que ver o seguinte, o que você está fazendo? Ok, isso não tem nada te proibindo ou restringindo, mas tem a ver com o objetivo da minha profissão, com o que eu fui formado para fazer, né? E não só formado, porque, como eu disse, a liberdade, a autonomia universitária é muito grande na composição curricular. Ela pode Uhum. colocar, para fins de enriquecimento curricular e de conhecimento, né, daquele profissional que ela está lançando no mercado, ela pode colocar, quanto mais amplitude tiver, quanto mais largo for o senso de conhecimento, Sim. melhor na formação daquele profissional. Entretanto, também é da Constituição Federal, né, dizendo que é livre o exercício de qualquer profissão, atendida às normas que a lei estabelecer. E no caso do Brasil, existe lei. Exato. E é aqui que eu estou exercendo minha profissão. Acabamos de ter uma decisão, né, foi recente, final de 2019, do TRF1, dizendo que, no Brasil, quem está habilitado para fazer, porque tem a aderência da comprovação científica com o fazer profissional, é o fisioterapeuta e o profissional de educação física. Então, assim, nós estamos vendo esse parecer do Conselho Federal de Enfermagem, que mostra o entendimento deles, a crença deles, ok, eles podem usar disso, é só um entendimento, não criar nenhum ato normativo, mas vai na contramão de toda a competência legislativa, tanto do Conselho Federal, quanto também das decisões judiciais recentes, que são favoráveis ao fisioterapeuta nesse sentido. Eu acho que é aquele negócio que eu te falei no começo. Eu acho que, e eu já comprei muita briga por isso. Por estar ali, né, tão dentro do método Pilates, estudar tanto a história do método, né, mas e quando, uma vez que eu fiz um post falando a minha profissão é fisioterapia, e a história, o método Pilates é apenas, não apenas no sentido diminutivo, mas é apenas uma das ferramentas que eu posso utilizar dentro da minha profissão. Então, quem quiser me convencer do contrário, como já tentaram me convencer de que a minha profissão, na verdade, é instrutora de Pilates, não, a minha profissão não é. Eu trabalho com Pilates, mas eu me formei em fisioterapia. Eu acho que isso tem que estar muito claro, sabe? Tá tudo muito misturado, tá todo mundo perdendo a identidade do que a gente realmente foi lá para a faculdade estudar. E eu acho que você falando dessa forma, que a gente tem que linkar o que a gente faz com o propósito de atuação da nossa profissão, fica muito claro. Eu acho que não tem mais, não tem como você começar a confundir, né, as coisas. Quem já me ouviu falar, eu acho que inclusive quando a gente participou junto no Evidência, eu fiz um exemplo assim, dizendo dessa questão que o Pilates, apesar de ser uma ferramenta muito potente, amplamente utilizada e com resultados muito amplamente reconhecidos, consolidados, o Pilates está ali dentro do arsenal terapêutico como um recurso. Eu fiz uma analogia com a bolsa da mulher. Ela carrega dentro daquela bolsa vários objetos, em que ela vai decidir utilizar um ou outro de acordo com o que o paciente, com o que ela precisa naquele momento. A mesma coisa Uhum. é o nosso arsenal terapêutico. Sendo fisioterapeuta, ao fazer uma avaliação de um paciente, um diagnóstico fisioterapêutico, dentro do raciocínio clínico, você vai eleger se você vai utilizar só o método Pilates, o Pois método é. Pilates com outro recurso, com outra técnica. Então, por isso, que para a gente não importa que seja o método Pilates, importa que aqueles resultados e aqueles princípios têm aderência, corroboram com o nosso fazer. E o fazer é privativo, isso a gente tem que entender. Uhum, eu concordo contigo. E toda vez que alguém tem alguma dúvida sobre até essa história que eu te contei, né, de outro conselho ter vindo me questionar sobre o que eu faço, e na época o presidente do CREFITO aqui de Brasília, ele até me falou, Glaucia, se não for fisioterapia, ninguém pode entrar dentro da sua clínica, ninguém pode entrar dentro do seu estúdio. E foi ali que eu fiquei sabendo disso, porque até então eu tive um super bate-papo com o fiscal, deu tudo certo. Mas, Ele pode entrar, Gláucia, desde mas ele não que, pode me... desde que exista indícios de que o que você está fazendo é exercício legal Sim, da profissão dele. Então, sim, assim, que era o se que ele ele achava. chegasse, você não fosse registrada como fisioterapeuta, o seu estúdio não fosse registrado como uma clínica de fisioterapia, se não tivesse um Uhum. prontuário do paciente, esse estúdio
opa, faz tudo como um profissional de educação física e quer ser fisioterapeuta. Então, assim, quando você demonstra que aquilo de fato é fisioterapia, é da porta para fora. Agora, se existe ali... né? Mas, assim, nós temos colegas que, às vezes, assim, até por... Né, não é nem maldade. Algum equívoco, assim, lá quando o personal trainer poderia ser MEI, agora isso já mudou, dentre as classificações lá no KINAI, tinha um código assim, de pilates e condicionamento menor. Então, muitos contadores orientavam as pessoas a colocar junto à receita como um personal trainer. Então, uma pessoa registra empresa como um serviço de educação física e queria falar que era fisioterapia. Então, tudo parecia ser esse legal da fisioterapia. Deixa eu só dar uma lida aqui em algumas perguntas para ver se a gente tem alguma coisa que pode ser respondida, tá? Tá, joia. Dá uma mexida no seu celular, Anderson, muda de lugar, porque eu acho que está falhando. Melhorou? Melhorou. Tá. Enfim, melhorou o áudio aí. Todo mundo falando que estava falhando. Agora acho que voltou. Para mim, voltou. Pessoal, eu estou em Brasília também, Glaucia. Né? A gente está perto, né? A gente está perto e distante. Hoje. Eu não estou em Minas. Nós viemos aqui para uma reunião aqui no Conselho Federal, inclusive da Comissão de Assuntos Parlamentares, que isso foi tratado hoje. O Conselho Federal já está também estudando medidas e diz que vai tomar as medidas, sejam elas administrativas, judiciais, cabíveis, para garantir as prerrogativas do fisioterapeuta dentro do seu âmbito de atuação. Eu acho que tem que ter muita coisa, assim, até dentro do nosso conselho, trazer A gente tem que juntar e trazer mais conhecimento do Pilates para dentro mesmo, para todo mundo. É muita abordagem, é clássica, é contemporânea, é isso, é aquilo. Então, onde que o fisioterapeuta entra nisso? Porque até o tipo de equipamento que eu uso, a mola que eu uso, como que eu uso, tudo isso interfere em como eu vou atuar. Então, isso é tão complexo, e por isso que eu não consigo acreditar que qualquer pessoa está apta a trabalhar com isso. Tem que ter, não é. Olha só, alguém pediu aqui para a gente falar de novo sobre fiscalização, que foi a hora que falhou. Boa. Né? Quando você fala, né, que o CREF, né, ou outro conselho não pode te fiscalizar, assim, realmente não pode, desde que o que você esteja fazendo não só seja fisioterapia, como pareça fisioterapia. Uhum. Né? Se houver indícios, suspeição e principalmente materialidade que aquilo não é fisioterapia, né? A gente tem, infelizmente, ali um serviço de educação física travestido de fisioterapia, ou vice-versa. Por que eu estou dizendo isso? Antigamente, quando o personal trainer podia ser registrado como MEI, tinha um código no KINAI, no Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, que era Pilates e Condicionamento Físico, que tributava menos. Então, só um minutinho, tem outras perguntas aqui, me tirou atenção. O pessoal que está perguntando sobre injetáveis, nós vamos marcar um outro momento para isso, tá? Para a gente não mudar o foco da live. Posso fazer isso na semana que vem, uma outra data, a gente já marca. Tá? A gente, inclusive, já debruçou em cima disso. Fomos o primeiro conselho a encaminhar as contribuições e ponderações para o Conselho Federal. Mas, enfim, da fiscalização, o fisioterapeuta ele pode chamar o espaço dele do que ele quiser. Seja estúdio, Sim. seja setting, seja clínica de fisioterapia, seja clínica de pilates. O que ele não pode é cadastrar na Receita Federal como sendo um espaço de atividade física, de condicionamento e pilates, que é do personal trainer, profissional de educação física. Aí ele não tem uma avaliação e um prontuário do paciente, não faz o diagnóstico, não faz a prescrição, não faz a evolução diária. E aí, na hora que chega o CREF,
poxa, o que ele está fazendo ali não tem cara de fisioterapia, porque não atende todas as normatizações Sim. do Conselho Federal de Fisioterapia. O Conselho Federal de Fisioterapia, na 386, que regulamenta a utilização do método Pilates como recurso mecanoterapêutico e cinesioterapêutico, dispõe sobre a necessidade de ser registrado como clínica de fisioterapia e manter prontuário do paciente, seja clínica preventiva, promotora de saúde ou recuperadora. E também diz que, e também na resolução 414, que fala da obrigatoriedade do prontuário. Então, isso é uma norma que o profissional tem que fazer, seja para atendimento em grupo, que pode ser feito nos casos dos pacientes em quadro de manutenção, estáveis, né, independentes pela atividade de vida diária, ou no atendimento individualizado. Né? Então, por isso, essa é interessante. Eu acho importante você falar isso, porque é um aspecto extremamente importante, não só a gente estar aqui defendendo em relação às outras profissões que estão querendo, de repente, atuar dentro da nossa, mas a gente se colocar como fisioterapeuta, e isso eu falo agora dentro do ambiente de Pilates, que eu sei que não é o teu, não é o teu ambiente, mas eu vejo muito fisioterapeuta que não se coloca como fisioterapeuta, e isso é muito importante, a história da evolução. Eu tenho que ter sim, gente. Não é porque você está trabalhando com movimento, exercício, ou você chama de qualquer coisa, que simplesmente você vai dar ao léu e vai seguir lá a progressão do método e vai esquecer que aquele paciente precisa de uma evolução. Ter a evolução desde o primeiro dia, quando eu abri 19 anos atrás, já me salvou de muito problema, de cliente que teve um acidente de snowboarding, não sei aonde, que voltava, olha, eu herniei, eu tô com uma dor crônica, eu tô com uma dor aguda, e foi depois da sua aula. Eu ia lá na ficha, olha só, na nossa aula a gente fez isso, isso e isso, não foi daqui. Me explica o que você fez depois que você saiu daqui para eu entender. Aí a gente chegava à conclusão. É até por segurança, não é só por responsabilidade da profissão, segurança também, isso é primordial, e a gente não vê, né, a gente vê um nicho de fisioterapeuta que não se comporta como fisioterapeuta. Tem esse lado. Sim, exatamente. Alguém perguntou o que o parecer do COFEN, não é uma resolução, interfere na fisioterapia. A gente, né, para quem não ouviu, desconhece evidências científicas do Pilates, né, comprovações clínicas e científicas do Pilates, aderentes com a finalidade de atuação do enfermeiro, da lei que regulamentou a profissão de enfermagem. E no Brasil, duas profissões não podem ter a mesma finalidade. Então, se eles utilizarem com a finalidade clínica, né, de prevenção de lesão, de promoção de saúde, pode estar exercendo legalmente tanto a profissão de educação física quanto a de fisioterapia, e se exercerem para reabilitação, exercendo legalmente a profissão de fisioterapeuta. O fato da pessoa, outra pergunta que chegou aqui, né, a questão de 2 crefitos. Quem define isso foi o Código Civil, que diferenciou pessoa física e jurídica, né? A pessoa física, você pode ter um consultório e aí você vai pagar um crefito só, né? Porque aí você, o CPF. Quem diferenciou isso foi o Código Civil, a diferença entre pessoa física e jurídica. Então, se você tem uma pessoa jurídica, né, se seu estúdio é uma empresa, é um CNPJ, aí ele também tem que ser registrado no crefito. Senão, você registra um consultório e paga o crefito da pessoa física, né? Terapeuta ocupacional não tem amparo normativo do Conselho Federal, né? O Conselho Federal criou um GT para estudar exatamente como nós estamos dizendo da enfermagem, para ver se existem comprovação científica de que o Pilates tenha como finalidade o ganho do desempenho ocupacional. Se não houver essa comprovação, o COFITO não pode regulamentar sob pena desse ato normativo ser eivado de nulidade ou ser questionado e derrubado na justiça. E uma pergunta que eu tenho para você, que é uma coisa que surgiu até no grupo, quando a gente começou a trocar mensagem lá no grupo do Cobra Fito. Se eu, fisioterapeuta, encontro na área alguém que não tenha, vamos supor, um pedagogo, um psicólogo, um jornalista trabalhando com Pilates, o que a gente tem que fazer? E utilizando Pilates dentro da nossa profissão, pegando gente com dor, como que isso funciona? Imediatamente denunciar ao CREFITO daquele estado, daquela circunscrição, que o Departamento de Fiscalização vai buscar caracterização, materialidade, tanto comprovação da habitualidade e buscar verificar se tanto a divulgação quanto o ato, né, a situação fática constatada ali no momento,
é um exercício legal, se tem a finalidade fisioterapêutica. Então, assim, todas as informações que aquela pessoa que perceber tiver, seja um panfleto, seja uma publicação em rede social, seja um recibo, seja alguém que teve um encaminhamento, né, de um profissional de saúde e procurou um profissional não fisioterapeuta para realizar, comprovam, né, reforçam a tese de que aquele Pilates está sendo utilizado com a finalidade fisioterapêutica. Né? Nós já temos, eu disse aqui, às vezes as pessoas não tinham entrado ainda na live, que o TRF1, o ano passado, deu uma decisão favorável de que bailarina não pode utilizar o método Pilates induzindo em outros pacientes. A gente tem que imaginar o seguinte, gente, mas se eu usar sozinho lá na minha casa, fizer sozinho, ok, isso é um hábito de vida, ok. Né? É usar os princípios no dia a dia. Ali é como você orienta um paciente em um exercício domiciliar. Agora, utilizar como ofício, como ato profissional, aí tem que ser quem tem amparo legal, quem tem legislação que garanta. Né? E aí, sim, no caso do fisioterapeuta. Me perguntaram se quando o fisioterapeuta está na academia, ele precisa manter prontuário. Independente do espaço que ele está utilizando, do setting terapêutico, se é academia, se é estúdio, se é clínica, se é consultório, se é no domicílio do paciente, né? Se é uma intervenção domiciliar, ele precisa respeitar todas as normatizações do Código de Ética, das resoluções, e considerar aquilo uma intervenção fisioterapêutica. Não importa o espaço, importa que ele é fisioterapeuta, como você iniciou sua fala, Glaucia, dizendo, né? Você é, antes de tudo mais, fisioterapeuta. Com toda certeza. Com toda certeza. Prontuário online, que estão pensando sobre prontuário eletrônico, né? A gente tem, na resolução 414 do Conselho Federal, dispondo sobre a possibilidade de ter o prontuário eletrônico. E o Código de Ética fala que a gente deve assinar e carimbar. Né? Então, só tem um sentido assim que, eventualmente, numa auditoria, seja judicial ou alguma coisa, você tenha que imprimir. Ele pode ser, né, eletrônico desde que o sistema, o software, né, ele tenha segurança de que tem acesso limitado, a pessoa que entra tem login e senha, pessoal e intransferível, uma certificação digital, ou inclusive que eventuais alterações fiquem sempre arquivadas e registradas com horário e data de modificação, né, para que a pessoa não escreva uma coisa na evolução. Se teve uma intercorrência, ela vai lá e muda depois que teve algum problema judicial, alguma coisa nesse sentido. Os bailarinos, eu acho que eu expliquei, né? Espero que tenha ficado entendido. Ok eles fazerem como um hábito, como qualquer pessoa, mas induzir em alunos ou em pacientes, não. Quem está falando que não faz prontuário, que vai começar a fazer de hoje em diante, é uma segurança para você, não é só uma exigência legal e normativa, mas é importante, você faz o controle, tem formas de fazer isso, né? A gente pode até estar disponibilizando isso de alguma forma. O CREFITO ele já deu, né, o CREFITO 4 já deu alguns cursos de capacitação sobre prerrogativas profissionais, orientando possibilidades, inclusive de evolução. O prontuário, primeiro, vai ter os dados todos. Eu acho que se vocês lerem a resolução 414, ela tem linhas de A a F, explicando todos os quesitos que tem que estar no prontuário. Essa história do prontuário eu acho que é importante, porque geralmente, hoje não vou dizer que acontece tanto, mas eu te falo que pelo menos uns 15 anos atrás, os pacientes vinham, faziam diversos tratamentos. A gente ainda pega gente hoje, né, que está fazendo diversos tratamentos paralelos. E se a gente não tem uma linha ali, às vezes a pessoa não está melhorando, às vezes a pessoa não está... A gente tem que ter uma linha para... Peraí, deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui para mostrar até para o paciente. Olha só, a tua evolução está sendo essa, você está ganhando isso. Como é que eu vou provar que o que eu estou fazendo funciona se eu não tenho a evolução da pessoa? Não tem sentido. Se eu não tenho uma avaliação antes, durante, depois, é fisioterapia, gente. Alguém pediu aqui... Live dos injetáveis, falei que vou fazer, né? A gente marca outra para a gente não ocupar esse espaço,
né? Alguém me perguntando aqui para falar sobre CNPP, né? Que é uma organização que se auto-intitulou um Conselho Nacional de Padronização do Pilates, né? Sem legitimidade nenhuma, né? E perguntar se no Brasil o Pilates é regulamentado. Bem, a Constituição prevê que a fiscalização do exercício profissional, a regulamentação da profissão é da União, seja uma lei do Legislativo ou do Executivo. A criação de um conselho para fiscalizar e normatizar é uma prerrogativa do Executivo Federal, mas que ele pode delegar isso para um conselho através de lei do Executivo, da Casa Civil, né, saindo da Presidência da República, sem ser uma lei que saia de deputado federal ou senador. Então, existe uma lei, no nosso caso a Lei 6.316, de 17 de dezembro de 1975, que criou o Conselho Federal e os regionais de fisioterapia e terapia ocupacional. E no artigo 5º desta Lei 6.316, deu competência ao Conselho Federal de baixar atos normativos. Então, inclusive, Ministério Público Federal, TRF1, tudo reconheceu a resolução COFITO 386, que regulamentou o Pilates, né, normatizou o Pilates, o uso do Pilates para o fisioterapeuta, e aí está, então, consagrado aí a normatização. Então, qualquer outra situação adversa disso, realmente não existe privatividade de nenhuma técnica, não é só do Pilates. A gente falou isso no início da live, tinha menos pessoas nos acompanhando. Não há privatividade técnica, mas há privatividade da finalidade de atuação. E aí não basta sair estudando e publicando qualquer coisa. E precisa de ter uma massa crítica de evidência científica robusta, com alto índice de evidência, de impacto, para um conselho poder dizer que a finalidade, os efeitos fim, são análogos à finalidade da profissão. Até para fazer mais uma analogia que parece louca, né, mas para a gente tentar entender um pouco, né, eu lembro quando eu estava fazendo graduação, que surgiu como uma novidade assim, nossa, tem um atleta de futebol que não melhorava uma lesão muscular na coxa porque tinha uma porta de entrada de infecção numa placa bacteriana dentária, numa cárie. E aí tinha que tratar a cárie para ele reabilitar a lesão. Então a reabilitação da cárie era meio para se atingir a reabilitação muscular. Não é porque o fisioterapeuta precisa trabalhar com a reabilitação da lesão musculoesquelética que a função dele é reabilitar, tratar a cárie. Né? Então, assim, o Pilates ele pode ser útil para meio para se atingir uma outra situação. Igual a terapia ocupacional, por exemplo, que trabalha com desempenho ocupacional. Ok, se ganhar força, potência, magnitude, amplitude de movimento, é importante para se atingir o desempenho ocupacional. Entretanto, é meio, não é fim. E o Pilates tem como finalidade o fim da fisioterapia. Não sei se foi complexo, mas assim, aí é que está a nossa linha de defesa de que o Pilates com essa finalidade do fisioterapeuta. E isso é um trabalho do Conselho Regional, no ato fiscalizatório, fazer essa constatação e fazer essa correlação. Então, o que a gente precisa hoje também é mais fisioterapeuta pesquisando, né, em cima da área, trazendo estudo para cima, né, trazendo mais evidência. Eu acho que é uma coisa também que eu acho que a gente carece. Está melhorando, acho que tem mais gente, já tem um grupo forte de pessoas aqui no Brasil, fora do Brasil muito mais, mas eu acho que a gente tem que correr mais atrás. O Pilates, a resolução 386, reconhece ele como, a doutora Flávia colocou de cinesioterapia, como um recurso cinesioterapêutico e mecanoterapêutico. E aí, assim, o pessoal da TO, por exemplo, que perguntou, né, da terapia ocupacional, existe a resolução 158 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que diz que utilizar a cinesioterapia é ato privativo do fisioterapeuta. O uso do movimento para se atingir desempenho ocupacional. Tá quase acabando a live. Tá quase acabando. Glaucia,
permissão aí aos que estão perguntando dos injetáveis. Prazo, gente, é para a gente contribuir com o Conselho Federal. O CREFIT 4 já mandou suas contribuições, e é como consultivo, né? A prerrogativa de baixar atos normativos é do Conselho Federal. A gente apoia todos os avanços científicos e sociais da fisioterapia, não tenho dúvida disso, tanto de áreas, cenários, técnicas, recursos, porém é preciso de ter segurança clínica, científica, jurídica, para que os nossos atos normativos não sejam evados de vícios, né, de exortação de competência, e possam ser fragilizados e derrubados na justiça, inclusive quando antes não se havia uma permissão, nós podemos ter decisões desfavoráveis impedindo de fazer, o que é muito pior. Então, são ponderações que a gente sempre tem que ter durante as nossas normatizações, né? Tanto, por exemplo, no Pilates, a fortaleza da resolução nossa e a segurança e a robustez, né, de argumentações e subsídios nos deu vitórias em praticamente as ações judiciais que os conselhos regionais, conselhos federais e profissionais sofreram. Tem muita gente perguntando sobre curso de Pilates, o Anderson. Se o conselho, como que o conselho está tratando isso, como que o conselho vê isso? Tem alguma coisa já em relação a isso nas normas? Como que está? Falhou bem na hora. Falhou. Falhou a imagem. Agora vai. Perguntando o quê? O quê? Sobre curso de Pilates. Sobre os cursos de Pilates. É muito importante. Eu quero que você fale sobre qualidade dos cursos. O Pilates é um recurso do fisioterapeuta. Então, não adianta fazer este curso antes de se graduar. Concordo. Né? Então, ele tem que fazer depois de estar graduado. Até porque ele já tem todo o pré-requisito ali teórico da formação. Concordo. Eu não pego estagiário do método. O estagiário, para mim, ele tem que sentar e observar. No método não dá para pegar em ninguém. Tem que fazer o curso depois de formado. Isso eu concordo. Gênero, número e grau. E ao fazer o curso, gente, eu acho que assim, tem algumas questões, mesmo antes da gente entrar em critérios mínimos de qualidade, de conteúdo, você pode observar várias coisas, se o curso tem realmente finalidade de formação ou se tem um cunho puramente mercadológico. Primeiro, observar se o público-alvo é estritamente fisioterapeutas, profissionais fisioterapeutas. Já demonstra uma seriedade desse curso. De que o que vai estar ensinando lá é o que você precisa saber. Se o professor ou professores têm experiência assistencial, acadêmica, né, científica na área, né, se não são aventureiros, né, quem fez um curso há um final de semana e agora está oferecendo já o curso. Né, e todo o material, a fundamentação, sabe, quando eu escuto falar assim um curso, 90% prático, nos quantos exercícios num curso? Ele precisa saber a fundamentação para ele poder criar e implementar de acordo com a necessidade. É uma de extensão, né? Ele pode até ser ofertado em outras modalidades, como até pós-graduação no senso, não tem impedimento. Mas é um curso que vai depois só trazer à tona um método. Né? Ele pode até estar na matriz curricular do curso de graduação. Mas se você não teve na graduação, você vai buscar esse curso depois de estar formado. Eu acho que o curso de Pilates, ele primeiro para ser completo, ele tem que ter o repertório original do método, original, e além disso, saber como que a gente vai adaptar esse repertório para populações especiais. Um curso que não, honestamente, se você não aprende isso no curso de Pilates, você é fisioterapeuta, no caso de fisioterapia, você não está apto para tratar com dor,
mesmo que você seja fisioterapeuta. Então, você tem que ter toda essa rede de adaptação, de entendimento dentro da técnica, para você saber adaptar isso para uma pessoa que tem uma limitação. E eu acho que carece muito disso. É muita gente sem experiência no método, sem experiência na fisioterapia, dando curso. O aluno da graduação pode até fazer o curso, se esse curso for um curso de extensão universitária, ligado a uma instituição de ensino superior, mas que ele fique claro que, apesar de ser um curso de extensão oferecido durante a graduação, que você esteja nos períodos finais, né, já em fase, no eixo de formação clínica do estágio, ele não pode atuar com Pilates, só depois de formado. Né? Então, como um curso de extensão universitária, ok. Agora, com um profissional desse que dá um curso de formação, sem nenhuma ligação com uma instituição de ensino superior, aí é só depois de formado. Glaucio, eu acho que a gente caminhou com muita coisa, acho né? que foi ótimo, foi bom, muito esclarecedor até para mim. Eu coloco à disposição, tenho certeza que você também, né, de responder individualmente, no direct, algumas... Sem dúvida. Né? A gente tem que ter muito cuidado com os nossos posicionamentos, lembrando mais uma vez, para quem ainda está nos acompanhando, de evitar de propagar essas artes que estão sendo feitas. O próprio fisioterapeuta está fazendo virar uma verdade, algo que não existe um ato normativo, uma resolução, um acórdão do CONFEM, amparando o uso do Pilates pelo enfermeiro. O que existe é um parecer mostrando que ele entende que não há óbice, mas nós estamos em sentinela no sistema Confit-Crefitos e vamos tomar todas as medidas possíveis para proteger, resguardar as prerrogativas, o direito do fisioterapeuta dentro do seu fazer, dentro do seu âmbito de atuação. Ótimo. É isso que a gente quer. Né? Vamos estar todo mundo junto nessa. Pessoal, doutora Glaucia, obrigada. Obrigada, Anderson. Beijo, até a próxima. Conte comigo. Obrigado a todos os colegas aí, futuros colegas que estão nos acompanhando. Tá? Estamos aqui à disposição, sempre à disposição, conte conosco.